E a expectativa nesta semana é pela votação da reforma tributária na CCJ e no plenário do Senado, tá? O texto será lido na CCJ amanhã pela manhã, e a expectativa é que o parecer do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, seja votado no plenário na próxima quarta-feira, ou no máximo na quinta. Para que o texto passe em plenário, ele precisa ter 49 votos a favor. O governo Lula está otimista, tá? E fala de até 60 votos pelo texto do Braga. Mas a semana econômica, gente, não se resume apenas à reforma tributária. Essa semana ainda tem ata do Copom, IPCA e muito mais. E para falar sobre essa semana cheia na economia, trago ele, diretamente de Sucupira, Rodrigo Oliveira. Rodrigo, Mr. R, seja muito bem-vindo, meu caro. Boa tarde, bom dia, Wilson. Boa tarde, bom dia aí, pessoal do chat, porque eu descobri que tem pessoas que definem o horário pelo almoço. Então, para quem não almoçou é bom dia, para quem almoçou já é boa tarde. Eu, como não fiz nenhuma das duas coisas, nem deixei de almoçar, nem almocei. Você vê que eu sou uma pessoa muito diferente. Bom dia, boa tarde para todos os sucupiranos que nos acompanham e o pessoal que acompanha aí o Meio Dia em Brasília todo dia também. É o seguinte, vou passar aqui como é que a gente fala? Um panorama geral do que esperar para essa semana. Vou começar, obviamente, com o nosso core business aqui, que é a política brasileira, né? Então, o Congresso Nacional tem pelo menos 3 medidas muito importantes da agenda econômica para definir esta semana ou para atrasar esta semana. Porque uma coisa que a gente tem que entender, eu não sei se vocês sabem disso, eu trabalhei na Câmara durante algum tempo, e uma coisa que é importante, que a população, às vezes, as pessoas não entendem direito, é que não votar também é importante, é uma posição, é um posicionamento do parlamento, é um posicionamento dos deputados, né? Então, aquela história de, o cara não compareceu na sessão, às vezes isso é politicamente importante para ele. Às vezes ele está no gabinete dele e não desceu para registrar presença para não dar quórum ou qualquer outra coisa. Fato é que tem 3 medidas da pauta econômica que podem trazer um pouco de volatilidade para o mercado financeiro, que o mercado financeiro está assistindo ou está acompanhando com bastante atenção. Então, reforma tributária deve ser votada amanhã na CCJ, o relatório do senador Eduardo Braga, aquele que tem um pouco mais de isenções, que o pessoal já está falando que a alíquota vai para 27,5%, e tem gente reclamando que é o maior imposto do mundo. Deixa eu só... eu até recebi da minha sogra no WhatsApp, né, que eu acho que é a rede social que mais divulga fake news no planeta Terra, pelo menos aqui no Brasil, né? Mas aí uma pessoa falando, não, com a reforma, teremos o imposto mais alto do mundo. Olha só, vamos raciocinar o seguinte, a ideia, pelo menos por enquanto, tá? A ideia é a seguinte, vai manter neutralidade tributária. Então, vai continuar arrecadando aquilo que arrecadava antes da reforma tributária. Claro, eu gostaria que fosse uma reforma tributária que tornasse a minha vida mais barata, né? Que eu pagasse menos imposto, mas não é isso que vai acontecer. A gente vai continuar pagando o mesmo tanto de imposto. Alguns vai mudar um pouquinho para cima, outros vão mudar um pouquinho para baixo, mas na média, né, quando você coloca todo mundo junto, a gente vai pagar a mesma quantidade de imposto em relação ao PIB, aquilo que a gente está, em tese, ganhando, para não estender muito essa conversa. Então, não é que a gente vai passar a pagar o maior imposto do mundo, a gente já paga o maior imposto do mundo. A diferença agora, crianças, é que todos nós vamos ver o que está acontecendo. Essa é uma das vantagens da reforma tributária, é você olhar e falar assim, Ave Maria, Senhor, 27,5% de imposto, não é? Mais do que um quarto do preço, mas assim não vai dar. É muito imposto, é muito imposto. Mas lembre-se, você quer hospital de graça, escola de graça, aposentadoria, não sei quanto, tem que pagar, gente, tem que pagar. Tem que pagar tanto, tem que roubar menos, tem que aplicar melhor, aí é uma outra discussão. Fato é que a gente já paga todo esse mundo de imposto. E toda vez que a gente põe uma isenção, alguém está pagando aquilo que esse não está pagando. Beleza? Então é isso. A reforma tributária, o relatório vai passar na CCJ amanhã, em princípio, e em passando na CCJ, se aprovado,
vai para o plenário do Senado e, se aprovado no plenário do Senado, volta para a Câmara dos Deputados. Vocês vão lembrar que o nosso querido e enganado, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, dizia, ele e aquela ministra que ninguém mais lembra mais, mas ela ainda é ministra, aquela Simone Tebet, diziam que no primeiro semestre a reforma tributária estaria aprovada. E vou dizer uma coisa, ela só passou na Câmara no primeiro semestre porque o nosso querido Arthur Lira queria se encontrar com o Safadão lá num cruzeiro, lá que a esposa dele estava muito afim de ir, e aí aceleraram tudo para poder participar do Cruzeiro Safadão. Não é o Real Safadão, hein, gente? É o Cruzeiro Safadão. Mas, brincadeiras à parte, fato é que, se não fosse o Lira, não teria passado no primeiro semestre, nem na Câmara dos Deputados. Então, o governo está a reboque e cada vez mais enrolado. Mas essa é uma medida que vai ficar aí no radar dos investidores, mas tem uma que é mais importante ainda. A CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, deve apreciar amanhã o relatório do deputado Danilo Forte, que é o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E por que isso ganhou mais relevância? Isso já tinha muita relevância, ganhou mais relevância ainda, porque é lá que vai estar a meta fiscal do ano que vem. E tem duas coisinhas que acontecem amanhã, portanto, se realmente isso for votado. O relatório preliminar, se aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, ele abre prazo para as emendas dos parlamentares, que é o que eles estão interessados, né? Não se enganem, gente. O Congresso é mais à direita, mais à esquerda, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, não interessa. Político, assim como todo pai e mãe, gosta de gastar, né, para dar para o filho e depois que se virem para pagar, deixa as contas para os filhos pagarem. Tem um pessoal que é assim, mas ou o cunhado faz essas coisas. Mas o fato é, o político gosta de gastar, então a ideia é que eles coloquem logo as emendas deles antes que eles fiquem sem prazos, e aí vai para o ano que vem, eles não têm emenda para ajudar o prefeito dele nas eleições municipais, você veja só, emendas impositivas que, inclusive, está em discussão lá na CAI do Senado, mais uma emenda impositiva, que além das de bancada e das individuais, seriam as de comissão permanente. Por enquanto, isso não andou, ficou para essa semana também, ninguém sabe se vai votar ou não, o governo pediu para que isso não entrasse na discussão agora, porque, obviamente, contamina a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, em tese, começa amanhã. Mas vejam só, se abrir o prazo para os parlamentares apresentarem as emendas deles, o governo não pode mais enviar aquela mensagem que mudaria a lei de diretrizes orçamentárias no que diz respeito à meta fiscal. Então, a mensagem da presidência que já alteraria o texto, e esse texto já ficaria com a meta nova, né? Uma vez que ninguém mais acredita de verdade que alguém está atrás do déficit zero, e nem mesmo o próprio Haddad, apesar disso que tem sido falado por aí, não, que nos bastidores Haddad ainda está fazendo força para o déficit zero, ele já sabe que isso foi para o brejo há muito tempo. Então, o que ele está tentando fazer é atrasar um pouquinho, ou ganhar um pouquinho mais de tempo, ou a revisão da meta, que a revisão da meta não seja tão drástica, né? Não saia de 0 para menos 1%, que algumas pessoas já estão falando. Beleza? Então, isso é importante, porque se abrir o espaço para as emendas parlamentares, o governo não pode mais mandar aquela mensagem modificativa, e aí, para mudar a meta, vão ser os próprios parlamentares. E aí, de novo, né, gente? Mais capital político que o governo vai ter que deixar nessa discussão. Beleza? Então, reforma tributária e projeto de lei de diretrizes orçamentárias são os dois principais pontos de atenção nesta semana, mas o governo ainda está tentando aquela aprovação da MP 1185, que trata das subvenções do ICMS, que o governo entende, né, que o Haddad tem defendido, que vai aumentar a arrecadação em 30, 50, 60 bilhões de reais se for aprovada, mas tem que ser aprovada a MP. Por quê? Porque tem a tal da anterioridade, né? Então, você precisa de 90 dias. Como a MP já foi apresentada há mais tempo, você começaria a cobrar, então, diferenciadamente essa subvenção do ICMS lá no comecinho do ano que vem. Se não, vai para o projeto de lei e aí o governo pode perder até um semestre, mais ou menos, de arrecadação. Isso é óbvio, se for aprovada,
porque pode ser que nem seja aprovado, e o governo já disse que vai para o STF se isso não for aprovado. O fato é que as coisas estão bem difíceis para o governo, essa história do resultado fiscal não deve ficar muito fácil, não. Até 0,5% de déficit fiscal, 0,5% do PIB em déficit fiscal de resultado primário, é mais ou menos o que está na conta do mercado. A partir daí, se for mais para baixo ainda, 0,75% de déficit, 1% de déficit, a gente pode ver como é que a gente fala? Uma ré daquilo que aconteceu na semana passada, que foram os juros futuros caindo, bolsa subindo, dólar caindo também. Então, por isso, vale a pena ficar de olho nessas discussões também para você que é investidor ou não, porque isso também vai mudar a sua vida na prática, tá? Porque isso muda também a expectativa sobre os juros e até quando ou até quanto o Banco Central consegue reduzir a Selic, tá bom? Porque isso também limita um pouco as expectativas e pode alterar também as expectativas de inflação. Beleza? Essa é a parte política da semana. A semana tem bastante coisa para a economia. Você que estava achando tudo meio paradinho, meio sem graça, né? Feliz da vida que na sexta-feira ganhou algum dinheiro com as suas ações, né? A não ser que você tivesse comprado em Suzano, que foi a única ação que caiu na sexta-feira no Ibovespa. Você está, obviamente, feliz que ganhou dinheiro na sexta-feira passada. Muito bem. Na agenda econômica desta semana, a gente tem pelo menos 3 pontos aí de atenção. Amanhã, a ata do Copom, né, que vai explicar melhor o que foi a definição lá do corte de 0,50, por que vão ficar nas próximas reuniões o mesmo ritmo, que era algo que o pessoal estava esperando, e também qual é, afinal de contas, a preocupação do Banco Central com o fiscal, né? Porque ele manteve aquele parágrafo dizendo que é importante a persecução da meta fiscal, etc. e tal. Então, isso sai amanhã, pela manhã, acho que 9h30, se não me falha a memória. Além disso, a gente tem a divulgação do resultado primário para o mês passado, pelo Banco Central, que vai ser no dia... Cadê aqui? Antes que eu me perdi aqui, ó. Mas vai ser, acho que na quarta-feira, dia 8, isso. Quarta-feira, dia 8 de novembro, a divulgação do resultado primário, que deve, né? É aquilo, né? Tá ladeira abaixo, mês contra mês, deve ter um superávit aí de 11,9 contra um déficit do mês passado, do mês anterior, de 22 bilhões no ano. No entanto, o resultado nominal, cadê? Eu não vou achar aqui, mas é isso. Deve ter um superávit agora, mês contra mês. Não tem problema. Não tem problema, não. É ótimo, é uma boa notícia, mas ainda assim, no ano a gente continua com déficit aí próximo dos 120 bilhões de reais, tá bom? E além disso, na sexta-feira, aí sim, o principal indicador para a gente medir aí para onde vão os juros, né? Que é o IPCA. O IPCA sai na sexta-feira, às 9 horas da manhã, a expectativa é que tenha uma leve aceleração mês contra mês, passando de 0,26 para 0,29, e no acumulado de 12 anos vai passar de 5,19 para 4,87, caindo um pouquinho, quase ali naquele limite da meta de inflação, ainda acima, tá bom? Do limite da meta de inflação, que é 4,75. E é isso para a agenda econômica. Além disso, como eu disse, que tem muita coisa essa semana. O Wilson fica chateado que eu falo muito, mas calma aí, Wilson, estou acabando. A semana ainda tem pelo menos aí umas 39, 38, umas 40 empresas que vão divulgar resultados, né, os balanços do terceiro trimestre, deixaram todo mundo para fazer quase na mesma semana. Lembrando que o Ibovespa tem mais ou menos 83 empresas, né, são 86 ações, mas tem algumas empresas, por exemplo, Bradesco participa com 2, Petrobras participa com 2, e alguma outra aí também com 2 ações, mas tem mais ou menos 83 empresas, a gente vai ter aí umas 40, então quase metade do Ibovespa divulga resultado nessa semana. Hoje já teve o resultado da Embraer, que ficou aquela coisa, né, meio voo de cruzeiro, né, passou por uma turbulência grande, agora está mais ou menos tranquilo, subindo um pouquinho na Bolsa hoje, depois da apresentação dos resultados, tá? Mas você vai ter aí Petrobras, Itaú, Vibra, Banco do Brasil Seguridade, que é hoje,
no fim da depois do pregão de hoje, e mais um monte, conforme a semana for passando, eu volto aqui para avisar vocês e dizer como é que estão isso. Diz mais respeito aí ao pessoal que gosta de investimento em ação, mas isso, obviamente, traz um componente mais interno, né, mais endógeno, digamos assim, ao Ibovespa, que é o resultado mesmo, né? O que está acontecendo com as empresas no fim das contas, porque vocês ficam ouvindo aí, Ibovespa subiu, Ibovespa caiu, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Essa semana a gente tem um componente mais forte interno, tá bom? É claro que o exterior continua ajudando ou atrapalhando conforme as coisas vão andando. Beleza? Então lembrem-se, no Congresso Nacional Reforma Tributária, MP de subvenção do ICMS e PLDO, para discutir a meta fiscal. Quem não leu, aliás, temos uma matéria sobre o Haddad e a meta fiscal lá na Cruzoé, assinada por mim e o nosso querido Wilson Lima. Quem ainda não leu, leia. Se você é assinante, leia logo. Se você não é assinante, torne-se assinante e leia. Vale a pena. E, além disso, na agenda econômica, ata do Copom, resultado primário das contas públicas e também IPCA na sexta-feira. Além do que, uma pá de resultados corporativos durante a semana. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto com vocês ao vivaço. Então, se tiver alguma pergunta, se prepara para colocar no chat, que amanhã eu respondo pergunta. Eu não combinei com o Wilson, mas é assim mesmo. A gente resolve na hora. Beleza? Um abraço para todo mundo e até amanhã. Avante, Sucupira!